Voltamos para o seu desespero. Mais uma função para você, função texto, tá? Função texto. Pessoal, assim, ó, a função texto, ela tem várias variações, que a gente chama de argumentos, né? Eu vou mostrar dois para vocês, mas é interessante que vocês possam ver alguns outros, tá? Outras variações dessa função. O que ela faz basicamente? Ela converte texto, tá? Aliás, números, né? Converte números em textos. Textos formatados. Então, por exemplo, você pode inclusive fazer o contrário. Você pode também fazer conversão de números com a função texto. Então, por exemplo, se você tem um número que ele na verdade, você quer que ele seja mostrado em porcentagem, ele formata para você em porcentagem. Se você tem um número que quer converter ele em hora, ele formata a hora, né? Se você tem o dia da semana e quer saber uma data e quer saber que dia da semana caiu, o texto faz isso também, tá? Então eu vou mostrar duas variações aqui para vocês, tá? Então aqui a função texto converte números em texto em vários formatos. Eu escolhi dois formatos aqui, tá? Duas sintaxes de retornos com a função texto, tá? A primeira diz o seguinte, você coloca lá, igual texto, né? Informa a célula que você vai formatar, e aqui entra o parâmetro, tá? Sempre que você tiver esses três DD aí, DD, tá? Ó, que ele diz, ó, com o parâmetro DDD, ele volta a data em dia da semana, tá? Ele retorna a data e dia da semana. Então, a data que você informar, ele vai te dar o dia da semana daquela data, tá? O dia da semana daquela data. E aqui ele converte, e aqui eu até coloquei errado aqui, deixa eu só consertar. Aqui, por exemplo, você lembra que eu falei para vocês que a gente tem como colocar uma função dentro da outra, ó. Você percebe que aqui eu coloquei a função agora dentro da função texto, tá? Ou seja, agora o que ele faz? Retorna a data e a hora. E aí, ó, o parâmetro que eu usei aqui, ó, hora e minuto. Então, ou seja, daquela data e hora ele vai tirar a hora e o minuto, tá? Então, são alguns exemplos da função texto para você. Vamos ver aqui como é que fica aqui no Excel, tá? Olha só, aqui um primeiro exemplo. Aqui na célula 2 eu coloquei uma data, 21 de julho de 1990, e você quer saber que dia da semana caiu 21 de julho de 1990. Ah, início da década de 90, um espetáculo, um ano maravilhoso, né? Aquela época, meu Deus, 1990, Copa do Mundo, né? Acho que foi a Argentina que ganhou. Naquela época nós tínhamos Guns N' Roses, INXS, A-ha, Eraser, né? Nós tínhamos Pet Shop Boys, Simple Red, nós tínhamos músicas decentes, até que no Brasil tinha bandas boas, com músicas boas, né? Acho que foi em 90 também, 89, que foi o show de Fred Mercury lá no Rock in Rio, né? Se eu tiver errado, me corrija aí depois nos comentários. Naquela época não tinha internet, não tinha essa tecnologia toda, mas eu acho que as pessoas eram muito mais felizes, muito mais tranquilas, o mundo era menos corrido, né? Então era muito bom. Olha só, aqui eu coloquei uma data, 21 de julho de 1990, e aqui eu coloquei a função, ó, igual texto. Aí assim, galera, ó, não esquecer do como que tem que fazer. Coloca a célula, ó, A2, ó, ponto e vírgula que chama parâmetro, e bota o parâmetro DDD. O parâmetro DDD, ele volta o dia da semana, tá? Então, se pressionarmos a tecla Enter, vamos saber que dia da semana caiu 21 de julho de 1990. Enter. 21 de julho de 1990 caiu num sábado, e se você duvida, olha aí no seu horário, tá? Muito bem, é legal isso aí, né?
Legal. Deixa eu ver aqui, meu aniversário esse ano vai cair quanto? Deixa eu ver aqui, ó. Eu quero presentes, hein, galera? 15 de julho de 2021. 2021. Ó, quinta-feira. Então, quinta-feira vai cair meu aniversário esse ano. Quero presentes. Ah, quem quiser mandar presente pro professor, manda aí. O professor vai gostar. Muito bem. Ó, aí outro exemplo aqui, ó. Aqui eu coloquei aquela função agora, né, que me voltou a data e a hora, tá? E aqui eu coloquei a texto, a forma A3, né, A3, onde está formatado a data e a hora, e H e M. H e M quer dizer o que? Ele converte em hora em minuto, tá? Converte hora em minutos também, ou seja, deste pedaço aqui todo de data e hora, ele vai voltar a hora e o minuto, tá? A hora e o minuto. Muito bem, então, aqui batendo Enter, tá aí, ó. Então, disso aqui ele me voltou isso aqui. Ô, professor, eu poderia fazer também, então, assim, né? Eu posso fazer assim? Posso colocar uma função dentro da outra? Você pode também colocar uma função dentro da outra. Dentro da função agora, me volte apenas a hora e o minuto, né? Então tá aí, 17h56, tá? Você também pode, aqui, por exemplo, ó, nessa aqui que volta dia da semana, você pode colocar a função hoje, tá? Ó, hoje. Porque o que acontece? Olha aqui para mim. O que volta a função hoje? Volta a data de hoje. Aí o que vai acontecer? Ele vai pegar a data de hoje e falar que dia que é hoje, ó, que ele vai converter em dia da semana. Ah, professor, que legal, eu posso calcular então, eu posso pegar uma função e jogar dentro da outra. E claro, quando você fizer isso, saiba que primeiro ele vai fazer a função interna. O resultado ele mescla com a função geral, né? Então, no caso aqui, eu quero que eu volte que dia é hoje, né, da semana. Então, hoje é o quê? Hoje é uma sexta-feira. Ah, sexta-feira. Se não fosse a pandemia, a galera ia ficar louca. Sexta-feira, de ir pro baile, de ir para festas, praias, né? Mas agora estamos numa pandemia. Você que vai estar aí vendo esse vídeo no futuro, infelizmente nós chegamos aqui com 255 mil mortos no Brasil e é uma tristeza isso, e pensar que isso poderia ser resolvido se tivéssemos um chefe de Estado que olhasse mais as pessoas, né? Que não fosse tão negacionista assim, né? E porque você sabe, é igual o dono de uma empresa. Se o dono da empresa é enrolado, os funcionários vão ser enrolados. Se o dono da empresa não está nem aí para a empresa, os funcionários também não vão estar nem aí para a empresa. Se o dono da empresa é firme ali, cobra, né? Os funcionários vão ficar meio assim com ele, né? Então, assim, ó, tem que ter aquele equilíbrio, né? A gente tem que pensar realmente na economia, mas tem que pensar também na vida das pessoas. Infelizmente, né, nós temos um que só pensa na economia. Olha só, então é isso, galera. Fechamos aqui texto, tá? E voltamos com a continuidade das aulas de Excel, tá? Só para falar para vocês aqui, ainda falta nossa sequência aqui. Ainda falta graus, radiano e média, né? E depois PROC V, PROC H, NPR e pagamento, tá? Então tem essas aí que faltam ainda, certo? Então beleza, galera. Voltamos então na próxima aula. Até mais!